Jesus, ele não pediu para pregar, ele pediu, ele deu ordem. Nós temos que ir pregar a palavra de Deus. Se não pregar a palavra, estamos cometendo o pecado de omissão. Então, vamos pregar o evangelho. Amado, é o seguinte, veja o que está escrito na Bíblia. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Nós estamos vivendo nos últimos dias, se cumprindo a palavra de Deus, que está escrita em Mateus capítulo 24. Jesus estava em Jerusalém, dentro de um templo muito bonito. Dentro de um templo muito bonito ali, ornamentado de pedras preciosas. E ali ele estava pregando a mensagem da salvação. E quando ele terminou de narrar o seu sermão, quando ele saiu, os discípulos lhe fizeram uma pergunta e disse: mestre, o senhor não falou nada sobre o templo? Aí Jesus disse: olha, está vendo tudo isso aqui? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo isso aqui vai ser destruído. E os discípulos perguntaram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda? E quando vai acontecer tudo isso? Jesus falou assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmar. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, irmão contra irmão, terremoto, peste em vários lugares. Tudo isso está acontecendo. Amigos, a palavra de Deus, as profecias, está escrito aqui em Lucas, no capítulo de número 21, versículo 25, Jesus disse que nos últimos dias haveria sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra, no mar, pelo bramido do mar e das ondas. Dizem que os homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão. A Bíblia diz lá em Amós, no capítulo 8, versículo 11, fala assim, Deus falou assim: eis que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão e sede não de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Ainda temos pão para comer, é pouco, mas temos. Mas vai vir um dia em que as pessoas vão desmaiar de sede e de fome. Jesus não estava falando aqui de arroz, de feijão, de carne, não. Estava falando de desejo de ouvir a palavra de Deus. Hoje, você ainda ouve a palavra de Deus na televisão, no Facebook, no WhatsApp, por aí afora, pessoas pregando na sua casa. Mas vai vir um dia que está muito perto, em que Jesus Cristo vem buscar o seu povo. E você vai querer ouvir a palavra de Deus e não vai encontrar mais um doido para pregar a palavra. Não vai ter mais ninguém para pregar o evangelho, porque vai ser proibida a pregação do evangelho. Hoje, apenas com a epidemia dessa aí, essa praga que está vindo aí, é permitida por Deus. Já é sinal da vinda de Jesus. É um toque para que as pessoas se preparem. Só que muita gente está com medo do vírus, mas não tem medo de pecar. Tem medo de pegar o vírus, mas não tem medo de usar droga. Tem medo de pegar o vírus, mas não tem medo de beber cachaça. Não tem medo de ir para o inferno. Jesus falou que nós temos que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. E precisamos se arrepender dos pecados e aceitar Jesus enquanto é dia. A porta está aberta. Jesus disse em Mateus 7,13, ele falou assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos que encontram. Amigos, existem duas portas, a porta estreita e a porta larga. Só que Jesus falou assim: entrai pela porta estreita. A porta larga é o caminho da condenação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei! O homem precisa decidir se só existe dois caminhos dos portas. É o caminho da luz e o caminho das trevas. É o caminho da salvação e o caminho da condenação. É o caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho do céu e o caminho do inferno. O homem precisa decidir se quer servir a Deus ou se quer continuar fazendo a vontade do diabo, do inimigo. Para isso, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Jesus disse: bem-aventurado aquele que ouça a minha palavra. Querido, está escrito em Apocalipse no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem
e bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Alguém não sabe ler, mas sabe ouvir. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Existe pelo menos 3 passos para você obter a salvação. E o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. Todo mundo um dia já ouviu a palavra, mas é impossível você se converter a Cristo, você mudar de vida, você aceitar Jesus, se primeiramente você não ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter um tempo de ouvir a palavra. Você tem tempo de trabalhar, de dormir, de comer, de brincar, tempo para tudo. Tira um tempo para parar, para ir ouvir a palavra de Deus. Porque se você não ouvir, você não vai ter fé da salvação. Você não pode ser salvo se você não ouvir a palavra. A Bíblia diz em João, no capítulo 5, versículo 24. Jesus disse, em verdade eu vos digo, que todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então nós precisamos parar para ouvir a palavra de Deus. Precisamos dar crédito à palavra de Deus. Aleluia! Escute, queridos. Olha, o segundo passo para obter a salvação, o primeiro passo é ouvir a palavra. Todo mundo aqui já ouviu. O segundo passo para obter a salvação é crer que Jesus Cristo é o Salvador. Está escrito em Romanos no capítulo 10, versículo 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se você crê que Jesus Cristo é o único Salvador, você já deu o segundo passo para obter a salvação. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. O segundo passo é crer que Ele é o Salvador. Se você crê que o único Salvador é Jesus Cristo, então você já deu o segundo passo. E só existem 3 passos para obter a salvação. E qual é, pastor? O primeiro passo é ouvir, o segundo é crer, e o terceiro passo é confessar o nome de Jesus. Jesus disse em Mateus 10:32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Como é que o homem confessa o nome de Jesus e como é que o homem nega o nome de Jesus? É exatamente na hora da decisão. Durante o dia, durante o mês, durante o ano, você toma muita decisão, você recebe muito convite, talvez para ir a um aniversário, para ir a um casamento, para ir a um forró, para ir a uma festa, para ir a um banho. E você aceita muitas propostas, mas no momento que alguém pergunta, quer entregar a vida a Jesus? A resposta, a maioria das vezes, é não, eu não quero. A vida é sua, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Rei do Universo, Ele tem a salvação para nós, Ele tem o perdão para nós. Mas muitas pessoas não querem, falam, não quero. Às vezes aceita a bebida, aceita a droga, aceita o cigarro, aceita tudo, mas na hora da salvação diz, eu não quero. Jesus quer salvar nessa noite. Está escrito em Lucas no capítulo 10 e versículo 19. 19, versículo 10, Jesus falou assim, eu não vim senão para buscar, salvar os que se havia perdido. Eu vim buscar, salvar os que se havia perdido. Então não importa o pecado que você cometeu ou que está cometendo. O importante é você nessa noite, nesse dia, se arrepender e falar assim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero mudar de vida. Eu estou arrependido dos meus pecados. Escute, quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, Ele foi crucificado entre 2 ladrões. Tinha um ladrão à direita e tinha outro à esquerda. Escute. O ladrão que estava à esquerda falou assim, tu não dizes que é o Filho de Deus? Pois desce da cruz, salva-te e a nós também. E o outro ladrão falou assim, tu nem mesmo temes a Deus? Estando na mesma condenação, este justo não mal fez para estar aqui. Aí olhou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, querido, veja só. Isso significa que a salvação não depende só de Deus, depende do homem reconhecer que é pecador. Aquele homem era ladrão, era homicida, era pecador, estava condenado à morte. Mas ele reconheceu que ele era pecador. O outro se exaltou, mas o outro se humilhou. Falou assim, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós cometemos crimes bárbaros que merecem a justiça. Esse homem não pecado cometeu para estar aqui. Aí disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, no momento que o homem se arrepende, não importa se ele matou, se ele roubou, se ele é beberrão, se ele fuma droga, não interessa. O importante é que no momento que ele se arrepende, Deus está pronto para perdoar, apagar todos os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida.
e apagar do livro da culpa, e agora você se torna uma nova criatura, um filho de Deus se preparando para morar no céu. Porque Jesus Cristo, amigo, brevemente voltará para buscar a sua igreja, e precisa buscar um povo preparado. E eu vim aqui nessa noite perguntar para você, qual é a proposta que você tem para Deus? O que é que você diz para Deus hoje? Você fala assim todo dia para as pessoas. Qual é a tua resposta hoje? O que é que você vai falar para o Senhor? Vai falar que não quer a salvação? Vai falar que não quer aceitar Jesus? Qual é a resposta? Existem 3 passos para obter salvação. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus, você já ouviu. O segundo passo é crer que Jesus Cristo é o Salvador. Você crê. Quem crê que Jesus Cristo é o Salvador, levante a mão. Quem crê, levante a mão. Só quem crê que Ele é o Salvador. Pronto. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Salvador, você deu o segundo passo. Agora o último passo. Para aí, não só agora não. Para aí, na hora do apelo tu quer sair? Fica um pouquinho aqui. Para aí, só calma aí, ó. Escute. Não, fica aqui agora. É a hora do apelo agora. A hora da decisão agora. Eu quero saber se você tem coragem agora. Né? Escute. 3 passos para obter a salvação. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. O segundo passo é crer que Jesus Cristo é o Salvador. Tu crê? Jesus é o Salvador. Crê, né? Para ainda. O Calma último aí. passo, espera. O último passo é confessar o nome de Jesus. Calma aí. Tu tem coragem de aceitar Jesus? Levanta a mão. Tem coragem? Não, deixa eu contar um ensino aqui pra você. Deixa eu contar aqui. Eu trabalho um patrão ali, nós pegamos umas lepas nos pés, né? Sei.